Olá, muito boa noite, telespectadores, amigos, que privilégio. Hoje está conosco aqui o diácono José Ferreira. José Ferreira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui nesta noite conosco através desta plataforma maravilhosa que é o Facebook, né? Lançamos a rede e certamente vamos estar colhendo, né? Vou deixar te apresentar quem é na realidade José Ferreira, para que possam te conhecer. Quem ainda não te conhece, quem é na realidade José Ferreira. Graça e paz, eu me chamo José Ferreira e estamos aqui para compartilhar um pouco sobre o tema batalha espiritual, tal qual muitos hoje em dia sofrem, porque lhe falta o conhecimento, e o conhecimento ele resulta em libertação. E libertação nós sabemos que é só por meio de Jesus Cristo, por meio da lavagem da palavra. Então, hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco aquilo que o Senhor tem nos entregado ao longo desse tempo. E é uma satisfação muito grande estar aqui com cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Iremos aqui compartilhar, tá bem? Fiquem à vontade, comentem aí o que vocês precisam saber, o que vocês têm dúvidas que vai surgindo ao decorrer da live. Maravilha, é isso aí. Já está conosco aqui pastor Gilberto também, de Coimbra. Muito bem. Hoje o nosso primeiro convidado de uma nova série de lives que vamos estar realizando entre amigos, né? Um podcast aqui falando dessa feita ainda online, mas brevemente presencial dentro do nosso estúdio também, né? Estamos caminhando para isso e vai ser maravilhoso. José, tem esse tema, é um tema bastante vasto sobre batalha espiritual. Já começa por batalha, então sabemos que existe uma peleja, existe uma luta e essa luta é contínua. É uma luta diária, momentânea, e essa luta dura até a volta de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Vou deixar então aí explicar sobre esse tema tão abençoado e de grande proveito para aqueles que estão nos vendo, estão nos ouvindo, e será não só de proveito, mas também de direção para que as pessoas possam entender o que é realmente uma batalha, onde estão inseridas e como triunfar dentro desse campo que é a batalha espiritual. Fique à vontade. É como o senhor tem falado, é um tema bastante vasto, bastante complexo, que não dá para ser tratado em uma hora, né? Exatamente. Mesmo em decorrer de todo o tempo que nós estamos reservados aqui nessa esfera material, nós não vamos nunca chegar em uma plenitude de conhecimento do que realmente nos envolve, do que realmente nos sobrevém. Mas baseado nessa informação, baseado nesse tema que outrora acabei de falar, é um tema bastante complexo, eu quero ressaltar aqui duas referências bíblicas que estão no mesmo capítulo, em João 8, que é bastante conhecido, e eu quero trazer essa mensagem para que possamos usar como base e como estruturação do que nós iremos decorrer ao longo desses ricos momentos. Em João capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, João 8, 32, é um versículo bastante conhecido, mas poucos de fato aplicam em vossas vidas. Muitas pessoas leem, releem, mas não têm ali verdadeiramente o significado, ou seja, não aplicam em suas vidas para que de fato surta efeito. E eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação e para que nós possamos iniciar esse tema que nós iremos falar logo mais a seguir. João 8, 32, versículo 32, e logo após o versículo 36. O 32 vai nos dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir pela segunda vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E logo no versículo 36 do mesmo capítulo, vai nos falar assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ora, aqui essas duas referências bíblicas apontam para a mesma pessoa. Elas não são pessoas distintas. O apóstolo João nos diz que o conhecimento da verdade ele resulta em liberdade. Então, que verdade é essa? É uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é Jesus. Porque não foi João, não foi Pedro, não foi qualquer outra pessoa que pagou o preço na cruz para que, através do nome dele, nós pudéssemos ser livres. Livre de quê? Nós vamos já conversar um pouco mais lá na frente. Então, o conhecimento da verdade, ele resulta em libertação. E a verdade é Cristo. É uma verdade absoluta e é irrevogável. E lá no versículo 36 vai dizer o quê? Se, pois, é uma condição. Se, pois, é uma condição. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o resultado de conhecimento, ou seja, a consequência do conhecimento da verdade, ela vai nos trazer o quê? Ser livres. E livres para fazer o quê? Para fazer a vontade do Senhor Jesus. Para fazer a vontade de Deus. Então, é uma liberdade que resulta em... É uma verdade, é um conhecimento da verdade que resulta em libertação. Então, hoje, tudo em nossas voltas está em torno disso. Ou você, hoje, está sob uma cobertura de trevas, ou você hoje está em uma cobertura de luz. O que é a cobertura de trevas? É tudo aquilo que transgride a lei do Senhor. Deus deixou uma lei, Deus deixou um princípio bíblico para nós seguirmos. Se nós transgredimos ela, significa que vamos atrair, não o favor de Deus, mas nós vamos atrair para nossas vidas espíritos dos maus, e isso isso vai desencadear várias coisas. Então, o resultado chamou outro abismo. O conhecimento da verdade resulta em libertação, e a libertação só é por meio de Jesus. O abismo chama outro abismo, e se nós não tivermos cuidado, pode-se entrar num abismo e não sair mais desse abismo. Então, é um tema bastante, que digo, especial e peculiar. Se o Filho vos libertar, existe uma condição para eu ser liberto. E esse conhecimento, muitos dizem assim: não, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu ouço a palavra de Deus, ouço a verdade, eu sou liberto. As coisas não são bem assim, né? Nós sabemos que o pai da mentira, que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o lugar dele vai ser lançado no fogo eterno. Porque conhecer a Bíblia e não viver a Bíblia não tem libertação. Então, conhecendo a verdade, praticando a verdade, aí o Filho vê a verdade em nós, ele mesmo nos liberta, porque ele é a própria verdade. Pois, exatamente. Verdade. E essa batalha, José, essa batalha ela é diária. Eu ouvi esses dias, só para nós podermos, e quem está nos vendo entender, que se nós, ouvir uma criança, nós temos que carregar a nossa cruz. Inclusive, falando de cruz, estes dias eu estava falando com alguém, e alguém falou: mas é uma cruz tão pesada. E eu disse: mas não corta a sua cruz. Por quê? Porque ela é o tamanho certo para você passar a eternidade. Se você cortar um pedaço da sua cruz, como vai ficar a sua eternidade? Então, cada um deve carregar a sua cruz. E só conseguimos vencer diariamente sendo libertos e estando nessa batalha espiritual. Batalha espiritual, qual seria o primeiro ponto para as pessoas entenderem dessa batalha, como se preparar para uma batalha? Certamente vai ter um preparo. Todos nós temos um preparo. Claro. Nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele nos deixa uma carta, digamos assim, ele deixa uma instrução, né? Uma instrução no sentido de que nós vamos bem entender em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Muitos usam
esse capítulo, esses versículos como algo místico, né? Nós bem sabemos que a armadura de Deus, ela não é algo místico. Ela não é algo místico. Eu vou entrar na batalha, eu estou sofrendo por uma opressão, estou sofrendo por uma depressão, eu vou pôr aqui o capacete da salvação, vou pôr aqui a espada do Espírito, vou pegar agora aqui o cinturão da verdade. Não. As armaduras de Deus, ela é uma posição diante do Senhor Jesus. Ela é um posicionamento diante daquilo que o Senhor deixou como estruturação. Então, se ele nos deixou como estruturação, então eu não posso pegar aquilo ali como algo místico. Não, vou pegar isso aqui, uma caneta, e vou pôr no bolso, porque essa caneta ela vai me dar sorte. Não, as armaduras de Deus é algo... como é que eu me revisto da armadura de Deus? Ele é um posicionamento. É um posicionamento diante do Senhor, que outrora acabamos de ler, em João 8, 32 e 36. É uma posição. Então, como é que eu enfrento e como é que eu consigo vencer tudo aquilo que me cerca, tudo aquilo que quer me destruir e quer me matar? Porque eu quero deixar bem claro aqui, para todos que estão aí nos acompanhando, estão nos seguindo aí, nos acompanhando nesta live, eu quero deixar bem claro que o maior objetivo de Satanás em nossas vidas não é que você tenha uma vida miserável, não. O maior objetivo de Satanás não é que você tenha uma vida mísera, passe o resto da sua vida sofrendo, e ele vai estar assim, ó. É isso mesmo, eu cumpri o que eu queria cumprir na vida dele. Ou crente ou não crente, isso tanto faz, tá bem? A posição de você ser crente, o título de você ser crente, não vai anular aquilo que Satanás tem como projeto para destruir a tua vida. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, vai nos falar o quê? Diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que a força do poder dele é o Espírito Santo. Versículo 11, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Muitos conseguem a vitória e descansam. Esse aqui é o grande erro que muitas pessoas fazem. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira armadura é a verdade, tá bem? Então não adianta você entrar para interceder pela sua família, pelo ente querido, ou para você ser uma intercessor de alguém, ou uma cobertura de alguém sem a verdade. Esquece. Sem a verdade você não vai. Você vai até começar, mas você vai cair e você vai acabar atirando no seu pé. E o inimigo atirando no seu pé, você vai cair. Então, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça. Nós temos que ter uma justiça padrão de Deus. Calçar os pés com preparação do Evangelho. Temos que andar com a palavra aqui e na nossa conduta, né? Porque a Bíblia é uma regra de prática e conduta. Embraçando sempre o escudo da fé, como é que você vai lidar com alguém que você não acredita? Como é que você vai lidar com seres espirituais, que nós acabamos de ler logo no início, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não está na esfera física, não vemos, não sentimos e não pegamos. Então são seres espirituais, então nós temos que ter fé. Então vamos lá. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação. Você tem que ter certeza, vocês ouvintes, vocês têm que ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas o que é salvação? Mas o que é? Eu sou salvo. Eu fui na igreja do Beltrano, fui na igreja do apóstolo Paulo e ele fez o apelo, levantei a mão e aceitei Jesus e estou salvo. Não. Salvação não é isso. Salvação é acolher em toda a sua vida Jesus Cristo como seu senhorio. Então, salvação é acolher verdadeiramente Cristo na sua vida, em todas as áreas, entregar nas mãos dele. Isso é que é salvação.
Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora um ponto bem crucial, o versículo 18, que diz assim: com toda oração e súplica. Súplica é gritar, é clamar. Oração é conversar, mas súplica é clamar. Orando em todo o tempo no Espírito. Aqui Espírito está, quem estiver acompanhando na Bíblia ali, o Espírito aqui está com E maiúsculo. Então, orando no Espírito, Espírito Santo. Não é o meu Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vamos supor, meu marido está passando pela luta, a minha esposa está passando por uma complicação, e eu, como cristão, protestante e fervoroso, né, estando na posição em Cristo Jesus, então eu vou orar por essa vida, eu vou ficar na brecha por essa vida. Seja a opressão, seja a depressão. Eu sei que nesta live tem pessoas que estão passando por opressões, estão passando por depressões, tá bem? Eu sei que Deus está falando com você. Então, se alguém se posicionar diante de Deus através do Espírito Santo para interceder pela essa vida, Deus ele vai te dar vitória. Deus ele vai te dar vitória. Mas aí, eu vou vencer essa batalha e vou descansar? Eu vou cruzar as pernas, colocar um filme, colocar uma pipoca e vou ali assistir um filme? Não. É vigiando em todo o tempo. Vigiando em todo o tempo. Perseverando em perseverança e súplica por todos os santos. Então não é venceu e descansou. É venceu e prevaleceu. Ou seja, continuar, ter uma vida contínua. É verdade, uma das coisas importantes é realmente na batalha, o erro de muitos é após uma grande batalha em que alcança nessa batalha a vitória, né, depois de lutar, de pelejar, e após essa vitória a pessoa ela descansa, né? E ao descansar dá precisamente ao nosso adversário, esses espíritos que nós não vimos, né, porque são seres espirituais, de preparar e tramarem uma nova batalha. E apanhando nós nessa fraqueza, ou dormindo, né? Venci a batalha, agora vou descansar porque estou cansado da batalha. Nós damos um espaço ao adversário das nossas almas, que ele prepara novamente uma batalha para que a gente entre novamente batalhando. Uma das coisas que acontece numa batalha espiritual, você que está nos vendo, está nos ouvindo, de tudo isso que o José está falando, a batalha espiritual, ela causa um desgaste na vida de cada um que batalha. É por isso que você tem que entender que começamos esta live com um versículo-chave para esse tema, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. Então, nessa batalha espiritual que você está dia após dia, momento após momento, é preciso que essa palavra que você ouve, que você vê, a palavra de Deus te fortaleça. Por quê? Porque as batalhas, elas são tremendas. Existem batalhas que, mesmo nós dormindo, nós sentimos que estamos batalhando. Não sei se já aconteceu contigo, mas certamente com muitos acontece que pela manhã dizem, puxa, parece que eu estive guerreando toda a noite. A nossa mente, enquanto descansava, nós não lembramos disso, mas houve batalha, né? O Espírito Santo nos alertou e nós temos que batalhar. Quantas vezes nós muitas vezes pensamos que estamos sonhando? Esta noite eu tive um sonho que eu estava lutando contra espíritos, contra potestades. Isso acontece. Isso desgasta. Toda a batalha tem um desgaste. Se você vê as pessoas os soldados que estão batalhando, após uma batalha, se sentam, se descansam. Estou cansado, estou saturado. Isso é normal de uma batalha. Mas você deve entender que a sua vida é preciosa para Deus. E então, nessa batalha espiritual, não só a verdade é importante na sua vida, não só a coraça da justiça, não só o escudo da fé, mas é o seu posicionamento que faz com que você vença uma batalha espiritual com armas espirituais. Que essas armas são poderosas, diz a palavra de Deus, são poderosas em Deus. Então, é nesse conhecimento da verdade que nós adquirimos
as armas espirituais para vencer na batalha espiritual, né? Essa batalha espiritual muitas vezes é na oração. Vamos na oração e vamos vencer. Outra é nas nossas ações, né? E outras é no nosso esperar, no nosso avançar. Então nós temos que entender por Deus, direcionados por Deus, qual é o momento e qual é a posição que nós devemos tomar para vencermos essa batalha, né, que está sendo colocada diante de nós. Continuo, desculpa, eu falo, porque todo mundo fala muito, né, José? Mas é isso, mediante o que o senhor falou, nós temos aqui um exemplo muito na questão de continuar vigiando, de continuar perseverando, porque realmente é isso mesmo. O que aconteceu com Davi? Vamos dar um exemplo aqui de Davi. Davi, ele em todas as... Por que ele chegou na posição que chegou? Porque ele guerreava. Ele tinha ali, ele estava sempre presente nos guerreiros dele, ele estava sempre presente. Ou seja, quando pessoas queriam parar, ele chegava lá e dizia, não, vamos continuar, a vitória é nossa, Deus já falou comigo. Então, mas quando ele descansou, quando ele foi para guerrear, até está lá essa passagem, quem quiser acompanhar, está até em 2 Samuel, capítulo 11, vai falar que na hora que ele descansou, foi onde Satanás começou a acertar a mente dele. Foi aí onde Satanás começou a entrar e nós iremos entender o que realmente aconteceu depois, né? Uhum. Teve 2 pecados que, digamos assim, que infelizmente derrubou Davi de uma certa maneira, que hoje está aqui como exemplo para nós também, porque Deus poderia muito bem ter tirado das páginas da Bíblia, mas não tirou. Por que ele deixou o exemplo? Para que nós venhamos seguir. Então, ele deixa os exemplos ruins aqui para que nós não venhamos cometer a mesma coisa, né? Então, Davi, ele descansou. Quando ele descansou, o inimigo, deu uma rasteira nele. Então, e nós iremos entender logo depois o que aconteceu realmente com Davi, né? Ele teve um pecado de adultério e homicídio. Olha aí. 2 pecados de adultério e homicídio. Então, quando você está na luta, está numa batalha, e para, é um grande erro que você está cometendo. É um grande erro. Não para, tá bem? Às vezes eu estou fazendo os cultos aqui, residencial, aqui em casa, e às vezes dá vontade de parar. Às vezes a luta dá vontade de parar. Às vezes estou intercedendo por alguém, estou com uma campanha com alguém, ali eu tenho um trabalho ali com alguém, e aqui é um propósito, eu não posso parar porque eu sou o exemplo. Então, quando eu tento parar, quando eu penso de parar, aí Deus, epa, não para não. Não para não, que Beltrano e fulano está precisando de você sim. É verdade. Então, quem são as pessoas que precisam realmente de Deus assim? Primeiramente é a minha família. Então eu sou a cobertura e sou o teto da minha casa. Se o meu teto estiver furado, toda a minha família vai pegar sol e chuva. Então, você que quer parar, não pare, não desista. Ah, mas eu estou sem força. Não importa. Não importa. Não importa se você está orando 1 minuto, 2 minutos, não importa. Ore. Ore. E o Senhor vai te honrar. Tem que orar. A chave da vitória do crente é a oração. Por falar nisso agora, eu estava vindo para casa, estava na rua, eu parei em frente à Agar do entroncamento, da estação de caminho de ferro no entroncamento, e estava um jovem, cadeira de rodas. E olha como Deus faz as coisas. O que acontece? Ele agarrou, começou a andar com as cadeiras e as muletas caíram no chão. Eu perguntei, quer ajuda? Ah, quero. Fui lá, um jovem, vive em Londres, e agora está aqui em Portugal, e eu, conversando com ele, orei por ele na rua, falei de Jesus para ele, ele com lágrima no olho, eu disse, olha Miguel, eu vou orar por ti, vou colocar, Deus pode fazer um milagre na tua vida, Jesus pode te curar, e eu vou colocar o teu nome nas minhas orações, e podemos se encontrar novamente aqui no entroncamento. Ele ficou com lágrima, contou um pouco da história. Então é isso, alguém precisa de nós. E essa batalha é uma batalha que não podemos parar. Quantas vezes já pensei parar? A gente, chega, estou cansado, o telefone toca. Verdade. Pastor, por favor, ora por mim que eu estou numa luta. Me dá uma palavra, a gente fica conversando, e é isso que Deus quer. Não pode parar. A batalha é grande, mas a vitória também é maior, né? É isso aí, então. Glória a Deus. As suas armas, como elas estão?
Sabe que as armas, elas, se não forem usadas, elas começam ganhando ferrugem. Então, a sua arma, se a sua arma da oração ela está parada, ela fica enferrujada. Você vai para orar, já não consegue orar. Se você vai ler a palavra de Deus, já não consegue ler a palavra de Deus. Então, esta live tem como o tema, né, batalha espiritual, para alertar a sua consciência. Opa, eu preciso estar preparado para a batalha, né? O diabo vem matar, roubar e destruir, mas a verdade veio te dar vida e vida com abundância. Então você tem tudo nas mãos. Continua, José, desculpa. Sempre entro no... Não, mas está tudo bem, pastor. Tá tudo bem. Deixa Deus agir. Né? Nós só somos apenas aqui um instrumento. Exatamente. Né? Para que... Na verdade é assim. Na verdade, Deus ele só precisa de um consagrado. Né? Por que Davi, falando em batalha, nós não estamos fugindo do tema batalha, é batalha espiritual. Né? Exato. E é em uma área ao qual ninguém vê, mas existe. Para nós iniciarmos essa batalha, para nós iniciarmos esse projeto aqui, essa live, eu já entrei, o apóstolo mandou uma mensagem para mim, não foi, apóstolo? Foi. José, é assim, tal hora, tudo bem. Aí eu disse assim, pronto, apóstolo, já estou com as trincheiras armadas. Isso aí. Quem já participou de eu nunca participei. Aqui é só, eu estou sendo experimentado na prática. Mas quem já sabe o que é trincheira? Trincheira é uma vala onde o soldado fica ali, para quê? Para que o inimigo não lhe acerte. Ele consegue ver, mas ele não acerta você. Então, aí, apóstolo, já estou com as trincheiras armadas. Então, mediante tudo isso que a gente conversou, nós vamos entender que a batalha espiritual ela está bem muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Verdade. Por quê? Porque se nós formos analisar, de fato, o mundo espiritual ele é bem complexo. Irmão, como é que você entende isso? Na prática, experiências. Como você também tem a sua experiência. Como é que você pode distinguir o tamanho? Eu não consigo distinguir. Só Deus sabe o tamanho, mas é algo imensurável. Porque tudo que você age, tudo que você fala, tudo que você diz é espiritual. Por quê? Porque em Tessalonicenses, vamos entender, lá em Tessalonicenses, capítulo, deixa eu ver, porque tudo é ao vivo, né? Então não tem nada aqui. Não tem nada de script aqui, nada disso não. Aqui é tudo ao vivo. É verdade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai nos dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós somos um ser que existe uma tricotomia, então queremos dizer que nossas três partes têm que estar em alinhamento, ou seja, tem que estar saudável, íntegro e irrepreensível. O que é uma coisa íntegra? Que não tem como violar. É íntegra, é verdadeira, é pura. Irrepreensível, não tem ninguém do que lhe apontar. Né? Não tem ninguém do que você possa ser apontado. Porque o irmão Cláudio é assim, porque eu vi o irmão Cláudio fazer isso, porque eu vi o irmão Cláudio fazer aquilo. Não. Nós andamos debaixo de uma cobertura espiritual da luz, e essa luz é Jesus Cristo. Então, quando nós nos empenhamos a lutar por alguém, como o apóstolo falou, nós temos que ter certeza, temos que estar realmente, ter algo assertivo em que posição você está. Exatamente. Então, não adianta você tentar ajudar alguém sem antes passar por um processo de libertação em sua vida. Então, luta espiritual, se você realmente quer vencer a luta, porque o tema está englobado a batalha espiritual, mas não é para que você venha perder, é para que você venha ganhar. Você que está nos ouvindo, é para vocês ganharem a luta, não é para que vocês percam. Então, nós bem sabemos que eu costumo até, quando eu estou conversando com alguém e estou evangelizando, claro, pregando sobre Jesus, né? Uhum. Eu costumo falar sobre o povo de Israel, né?
nós bem entendemos que o povo de Israel é um povo separado, né? Israel é um povo santo, nós somos adotivos pela parte de Deus. Por quê? Porque Jesus fez essa mediação, ele é o nosso mediador, né, da nova aliança. O homem estava irreconciliável, o Senhor Jesus veio lá e fez a ponte, fez isso, para que o homem ligue, para que o homem caído se ligue ao Deus Todo-Poderoso. Então ele é o nosso mediador. E eu costumo dizer que Israel, ele todas as vezes que Deus ele deixava ali uma lei para eles, deixava ali algo, um princípio, porque Deus ele nunca deixou você que está nos ouvindo, nunca deixou você sem informações. Então, se você faz hoje algo, você está sabendo o que você está fazendo. E você, no fundo, embora você não conheça com profundidade, mas você vai entender que tudo o que você está fazendo é ruim. É que está desagradando a Deus, mas mesmo assim você faz. Por quê? Porque a tua carne fala mais alto. Mas vamos voltar para Israel. Israel, todas as vezes quando Israel transgredia aquilo que Deus deixou como ordem, como uma ordenança, como algo, como um princípio, como uma base, uma estruturação, o povo de Israel, quando eles obedeciam, Deus havia o quê? Havia uma cobertura no povo de Israel e eles andavam ali debaixo daquela cobertura. E o que acontecia quando os inimigos opressores tentavam ali destruir a nação de Israel, a nação escolhida? Deus ia lá e disse, aqui ninguém toca. Aqui ninguém toca porque eles estão debaixo de uma bênção, estão debaixo de uma proteção. E eu sou o protetor. E eu sou o sustentador dele. Então, todas as vezes que o inimigo vinha e Deus levantava a mão, não. A eles não. Eles aí estão aí protegidos pela minha mão poderosa. Então, mas também tem um outro lado, né? Todas as vezes que Israel obedecia, era tudo de bom.com, mas todas as vezes que o povo desobedecia, aí aquele link com as trevas era estabelecido, e o inimigo vinha com tudo e tentava matar o povo. Então, o que resultava? Resultava em opressão, resultava em cativeiro. Né? Se nós formos analisar a história de Israel, eles passaram 400 anos e aproximadamente 430 anos, arredondando, 430 anos comendo pão que o diabo amassou. Eu acho que esse pão que o diabo amassou é um ditado brasileiro, né? Que aqui não há, né? Aqui também tem. Aí, Portugal, não. Tem também. Também tem isso. Então o povo comia o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque não era vida abundante. Como o apóstolo falou, em João 10:10 vai dizer o quê? Que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, quem? Quem está falando? Jesus. Para que venham dar vida e vida em abundância. Não é uma vida, não é aquela vida, epa, hoje foi, não, é vida em abundância. Você ganha X, mas aquele X dá para tu suprir a tua necessidade. Isso é que é vida abundante, não é riqueza. É o pouco que você tem, você consegue suprir todas as suas necessidades e não lhe falta nada. Então, todas as vezes que o povo desobedecia, Satanás, através de pessoas, porque ele não anda perambulando sobre a terra, ele não anda feito uma alma que todo mundo diz, o demônio não sei o que, o bicho diz, é um bicho pontudo. Tá... Não. Ele usa pessoas para agir e para fazer o fim que eles querem fazer com toda a humanidade. Então, quando o povo de Israel desobedecia, Satanás vinha e oprimiu Israel. Mas o incrível de tudo isso é que o povo, quando sofria, sempre é assim, né? Foi assim na minha vida, né? Foi assim na minha vida. Quando o povo sofria, estava ali apanhando, estava ali, realmente, não dá mais, eu não aguento mais, está plantando um ano todo, e todo ano o inimigo vinha lá e roubava. Todo ano o inimigo lá e roubava. Aí não, vamos clamar ao Deus o Deus único, que é só Ele que pode nos tirar dessa situação. É só Ele que pode mudar a nossa sorte. É só Ele. E o povo ia lá, clamava, e juntava 2, juntava 3, um pouco pedaço, estava toda a congregação clamando ao Deus de Israel. Aí Deus não aguenta. Essa é a mais pura verdade. Quando você realmente se volta para Deus, Deus não aguenta. Deus ele não aguenta, ele se levanta do trono e manda logo a vitória para ti. Manda logo a vitória para ti. Então, foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Deus levantou um libertador. O libertador era Moisés. Moisés ia lá, mesmo desajeitado, mesmo não sabendo o que ia resultar, mesmo não sabendo
o que ia acontecer mediante a vida dele, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. E Deus, pela instrumentalidade de Moisés, libertou o povo das mãos de Faraó. Faraó é um protótipo de Satanás hoje, tá bem? Para quem não conhece, para quem já é conhecedor, tá aí só uma confirmação. Faraó é um protótipo, ou seja, é uma comparação daquilo que Satanás faz no dia de hoje. Então, o que é que Faraó fazia? Oprimia. O que é que Satanás faz hoje? Oprime. Mas de que maneira? De que maneira? Na mente. Começa primeiro aqui. Eu costumo dizer que a maior batalha que nós enfrentamos e o início de toda a batalha, e a maior, começa aqui. Campo de batalha é nossa começa mente. aqui. E eu vou já te explicar, eu vou já te dar uma ferramenta espiritual, algo que vai te ajudar, vocês que estão nos ouvindo, como vencer essas opressões que vêm na tua mente. Olha aí, a primeira ferramenta para ti. Como é que você consegue vencer aquilo que vem tentando te matar por longos anos, vem tentando te sucumbir, tentando te destruir, tentando te levar para o poço, para o calabouço. Como é? Lá, Tiago, o apóstolo Tiago, grande homem de Deus, que nos deixou um exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 7, vai nos falar assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos. Falamos de cobertura. O povo de Israel obedecia, Deus estava aqui. O povo de Israel desobedecia, Deus fazia assim. Exatamente. E ele andava sozinho com a força da retórica. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, eu estou debaixo de uma cobertura. Mas que cobertura é essa? Não é qualquer cobertura. Eu estou debaixo da cobertura de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eu reconheço Deus na minha vida. E eu tenho outros deuses? Não. É só Ele. Literalmente Ele. Toda a minha vida, todas as áreas de minha vida, a gente está entregue em Deus. Então, e resistir. Opa, então quer dizer que eu estou sujeito a Deus? Está tudo de bom? Não. Você tem que estar. Primeiro passo é você ter que estar debaixo de uma cobertura. Se você pensa em ajudar alguém, se você pensa em lutar, interceder, entrar no ministério de intercessão. O que é intercessão? É você dizer assim, ó, o que ele está sofrendo, estou aqui, viu, papai? Eu estou aqui para ficar na brecha por ele. Ah, ele não está dormindo de noite, então eu estou aqui, vou orar por ele. Então, você pensa que os demônios não vão querer te atacar? Não. Mas você está debaixo de uma cobertura, aí Deus vai fazer como fazia com o Faraó, com todos os opressores. A faixa que aqui é o povo escolhido, estão debaixo de uma proteção, estão debaixo de uma bênção. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. A sua e aqui ninguém mexe. Então vai para lá. Aqui é propriedade exclusiva do Senhor. Então volta para lá, que aqui é Ele. E quando Ele estiver em obediência, eu estou aqui. Eu estou aqui. Exatamente. Ah, mas Deus está comigo direto. Não. Deus ele está com quem Ele é obediente. Quem não é, Ele quer distância. Coloque-se no seu coração agora, a partir de hoje. Então, não, Deus está comigo toda hora. Não. Deus está com quem é obediente. Quem é desobediente vai comer o pão que o diabo amassou, que nem o povo de Israel sofria. Então, o que é que acontece? Sujeitados, portanto, a Deus, mas resistir. Mas resistir. É um ato, é uma ação, é um verbo. Mas resistir. Então, vem ideia na minha mente. Opa, eu estou aqui. Eu estou aqui debaixo da proteção. Então, eu vou fazer o quê? Eu te resisto. Eu não aceito. Tu é um mentiroso. Você está querendo me matar, está querendo destruir a minha casa, a minha família. Não, o meu casamento, Deus está falando para pessoas aí, casamentos que estão sendo destruídos, porque não há um intercessor, não há alguém que lute. Os dois entraram em total acordo para dizer, não dá mais não, você vai ver a sua vida, eu vou ver a minha. É ação diabólica. E eu, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo agora toda e qualquer ação que está tentando destruir você, homem, mulher que está ouvindo essa mensagem, sejam completamente neutralizados, toda e qualquer ação que está querendo destruir a sua vida. Então, vem pensamento, se eu estou debaixo de uma cobertura, então o que eu falar, como é uma interação no mundo espiritual, a tua fala ela é uma semente no mundo espiritual. Então, tudo que você falar é espiritual. Lembra do que nós falamos no começo da live? Tudo que você fala é uma ação espiritual.
Então, se eu estou sujeito ao Senhor, então eu vou ter que dizer assim, ó, Satanás, eu te resisto. Eu não aceito porque tu é um mentiroso. João 8,44 vai dizer que Satanás ele é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Então, tudo que ele vem, embora pareça bom, mas o fim é destruição. Então, se eu estou sujeito ao Senhor, então eu resisto a Satanás, e o que é que ele vai fazer? Se ele está vendo que eu tenho cobertura, se ele está vendo que eu estou dando legalidade, ele vai ter que bater em retirada. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, o que o apóstolo Tiago nos ensina. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E lá em Tiago, capítulo 6, não, Tiago no capítulo 4, no verso 6, parte B, ele vai dizer o quê? Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas ele dá graça aos humildes. Então, o primeiro passo é esse. É sempre ter Deus como cobertura, tá bem? E vamos que vamos. Senão eu vou começar a falar sozinho aqui. Deixa o apóstolo falar um pouquinho também aí. Não, mas é verdade. Uma das coisas que entenda, é verdade. Muita gente diz assim, muitas pessoas dizem assim, não, Deus está comigo. Deus habita nas trevas? Não. Ainda que a luz ou trevas para Deus sejam a mesma coisa. Mas Deus não habita nas trevas. Não existe escuridão em Deus. Deus, ele é luz. Ora, não existindo escuridão em Deus, porque Deus é luz, Deus só pode agir na vida de quem está na luz. O que é que Deus faz na vida de quem está nas trevas? Ele ilumina, ele traz a luz a essa pessoa para reconhecer e aceitar o Senhor como Salvador. E através da sua palavra vai sendo um processo de libertação. Deus diz assim, não, Deus me guarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme. Então, para que o anjo esteja acampado ao meu redor, eu tenho que temer. E temer não é ter medo. Não é ter medo. Temer é você saber que o que vai fazer é errado, eu não faço porque eu temo a Deus. Eu posso fazer, eu tenho o livre-arbítrio de fazer, mas eu não faço porque eu temo a Deus. O temer ao Senhor, olha só, muitas vezes hoje eu fico pensando, José, quando Jesus foi levado pelo Espírito, o próprio Espírito do Senhor, ao deserto, a Bíblia diz que passados 40 dias, Satanás aparece diante de Jesus e olha a frase de Satanás para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A resposta de Jesus mostrou para Satanás que ele é um Messias. Olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás viu assim, ele é o Messias, ele é o filho que viria para me enfrentar e para me derrotar. Ele sabia que iria ser derrotado. Agora ele tenta manipular Jesus Cristo, homem. Entenda. Ele agarra e diz assim, olha, está escrito. Ele usa agora a escritura e diz, está escrito. Vamos subir ao pináculo e de lá te lança para baixo, porque está na palavra, que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. E então ele viu que ele não conseguiu. Agora ele tenta enganar Jesus, comprar Jesus, subindo e dizer, olha Jesus, tudo isto mostrou, né, toda a glória. E disse Jesus, tudo isto é meu. E eu te dou se tu prostrares me adorares. Então, o Senhor disse, olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente ao Senhor teu Deus servirás. O anjo deixou, o Satanás o deixou e os anjos vieram servir. Essa batalha que você está passando, você só vai vencer ela dentro da palavra. Vai chegar, como já disse o José, vai chegar muitos pratos que Satanás vai trazer e que você aparentemente vai dizer, como é bom, é a solução do meu problema. Não. É o término de você se agarrar, perder toda a sua esperança. Porque não é aquilo que Satanás sempre dá.
O nosso problema, ser humano, só tem um, é que nós não cremos a verdade. Nós queremos viver como nós queremos, ser abençoados do jeito que nós vivemos, porque nós queremos que Jesus, que Deus seja o nosso mordomo. Não faça isso. Se você não está temendo ao Senhor, você corre um grave perigo de o diabo ceifar a sua vida e depois de a ceifar. Então, batalha espiritual, você tem que entender, primeiramente, eu tenho que me vencer a mim mesmo. Essa é a minha batalha diária. Para eu vencer lá fora, para eu vencer no mundo lá fora, eu tenho que vencer diariamente a minha vida, a minha carne, os meus sentimentos, os meus desejos, os meus propósitos. É uma batalha espiritual. Eu tenho que dizer não para mim e dizer Senhor, faça a tua vontade. Isso só é possível acontecer como aconteceu com o profeta Isaías. Lá no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí ele viu que habitava no meio de um povo de lábios impuros e os seus lábios eram impuros. Mas quando ele reconheceu, quando ele reconheceu, diz que saiu, né? Um querubim pegou uma brasa no altar, veio e colocou na boca do profeta Isaías e disse que o seu pecado foi tirado. A sua transgressão foi tirada. Após isso, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém pode ser enviado enquanto não for transformado por Deus. Essa é uma realidade. Isso é uma batalha. Aquilo que eu quero fazer, não faço. O apóstolo Paulo dizia, mas aquilo que eu devo fazer, eu não estou fazendo. Né? Então, a batalha espiritual é algo que é muito, 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 muito peculiar e é muito especial para a vida daquele que quer vencer em Cristo todas as batalhas. O apóstolo Paulo é um que diz, olha, eu posso. Olha só o que ele diz, eu posso. Mas de que maneira ele pode? Eu posso todas as coisas, não há limites, naquele que me fortalece. Eu só posso vencer uma batalha se eu for fortalecido por Cristo. É aquilo que diz assim, sujeitai-vos, pois, como diz Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só fugirá se eu resistir. E resistência é quando alguém fala contra você, você fica calado e diz, eu sei que o meu Redentor, que nem Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Sujeitai-vos, resistir ao diabo, ele vai fugir. Então, batalha é diária, né José? Diária. Mas nós somos mais do que vencedores. Continua, desculpa, sempre. É verdade. Podes continuar. É verdade. Já estamos quase caminhando. Hoje um exemplo para que, né? Por que cristão? Por que cristão? Porque nós temos Cristo como exemplo. Nós somos seguidores de Cristo. E seguidor de Cristo, nós temos que imitar Ele. Temos que imitar. Aprender, de fato, né, como Ele se comportava, o que Ele gostava de fazer. E em todas as conversas que eu converso, que eu ajudo pessoas, eu digo que o maior libertador e o maior líder que nós tivemos em todo o mundo foi Jesus Cristo. Ele, de fato, guerreou e até hoje guerreia, né? E é uma passagem linda que o apóstolo Paulo, o Lucas, ele nos fala em Lucas 4, versículo 18 e 19, que vai nos falar assim, ó. Olha aqui como é lindo, o ministério de Jesus. Olha aqui o ministério de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão. Então, nós entendemos que o maior exemplo para que nós venhamos seguir, né, é Jesus Cristo. Ele é a palavra lida, ele é a personificação do amor, ele é a própria palavra, né? Aqui na palavra diz que ele é o verbo é palavra, e a palavra se tornou carne e habitou entre eu e você, entre nós,
para que de fato ele conhecesse as nossas necessidades. Então ali de fato foi experimentado em todas as áreas, espiritual, emocional e física. E em todas essas áreas ele foi o vencedor. Exato. Por isso que Deus ele tornou, não é isso, apóstolo? Por isso que Deus o tornou Senhor de tudo, né? E Jesus ele é o princípio e o fim. Ele é a soma de tudo aquilo, é a soma de todo mundo espiritual. Ele é o início, ele é o fim. Então, nós temos que ter ele como cobertura. Nós temos que ter ele como nosso orientador, nosso amigo. Agora, pessoas podem estar perguntando como eu de fato aceito Jesus, como eu de fato eu ando com Jesus, como eu de fato tenho uma comunhão com ele. Eu vou te falar, o primeiro passo é aqui. A Bíblia. O primeiro passo é a Bíblia. Mas eu não entendo. Eu também não entendia. Eu lia, dava sono, não conseguia compreender o que de fato a palavra queria me dizer, mas eu fui me empenhando, fui me dedicando. E hoje, não entro numa batalha, não entro em qualquer intercessão sem ter ele. Sem ter ele. Mas isso não significa que em muitas dessas batalhas eu não queira fraquejar. Eu não queira, às vezes, ali não cumprir aquela data do combinado. Vem o desejo, vem a vontade, porque a opressão é grande. Quando você... escute bem. Para quem entende sobre intercessão, que eu acredito que tem conhecedores junto aí com a gente aí, intercessão é você, de fato, você fica na brecha por alguém. Você está dizendo, você literalmente no mundo espiritual, você está dizendo assim, Satanás, pode atirar no meu peito. Por amor àquela vida, pode atirar aqui no meu peito. Pode estar aqui, eu sou o alvo. Intercessão é isso. É você ficar na brecha. Então, não há vitória, seja em qual área que você esteja passando, tá bom? Não há vitória sem Jesus. E não há libertação sem a ação do Espírito Santo, tá bem? Libertação tem que ter a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo não é pular. A ação do Espírito Santo, ter Espírito Santo não significa que eu vou sempre falar em mistério, que eu vou profetizar, que eu vou trazer o melhor esboço, não. Ter o Espírito Santo significa você ser obediente à palavra. Aí sim. Aí você tem o Espírito Santo. Tá bem? Então, é isso que eu tenho para trazer nessa noite. E é isso. Maravilha. Fica com a palavra aí, o apóstolo Paulo Nunes. Maravilha, meus amados. Espero que tenham sido abençoados. Não se esqueça que só vencerá se você guardar a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que o salmista escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só não pecaremos contra Deus se nós amarmos a palavra. Aquilo que nós amamos de todo o nosso coração, nós não ferimos, não transgredimos, fazemos o que é bom para agradar. Então é isso que Deus quer que você faça. Ame ao Senhor de todo o seu coração, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, reconheça que você é um pecador diariamente, reconheça que os seus pensamentos muitas vezes não agradam diante de Deus, que você precisa do Senhor e ser revista de toda a armadura de Deus para vencer. Essa armadura só adquirimos ela na palavra, através da oração, da santificação, da pureza dos nossos corações. E isso sim, nós entraremos em batalha. Existem batalhas que você vai pelejar, mas existem batalhas que o Senhor diz assim, fica quieto, sou eu que pelejarei em teu favor para te dar a vitória. Então você vai saber qual é o momento e qual é que é a direção que o Espírito Santo vai te direcionar nessa batalha. Mas sem revestimento das armaduras de Deus, não conseguimos vencer a nossa batalha diária, porque a nossa luta é diária e constante. E uma das coisas que você deve entender, para nós encerrarmos, é que a Bíblia diz, olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar.
Você sabe por que o leão, quando chega num lugar, ele ruge? Porque ele chegou e disse assim, eu sou dono desse pedaço aqui. Ele intimida as suas presas, ele intimida todos que ele estão dizendo, sou eu que comando esse barraco aqui. Então o diabo diz assim, estou rugindo porque sou eu que estou aqui comandando. Mas a Bíblia diz que nós devemos realmente crer que ele anda ao nosso redor, bramando comunhão, procurando quem possa tragar. Você já viu alguém ser tragado estando debaixo da poderosa mão de Deus? Ninguém pode tragar alguém que está vivendo uma vida com Deus, obediente à palavra, Satanás não toca. Mas agora, se a vida se afasta, deixa de guardar a palavra, entra para uma vida pecaminosa, ela fica desgarrada. E é aí que vem o adversário, tenta jogar as suas setas inflamadas, você não presta, você não vale, você não vai conseguir nada, você saiu da presença de Deus, Deus já não te ama mais, a sua vida agora vai ser um caos, e ele começa manipulando a mente da pessoa. E a renovação da vida da pessoa começa no entendimento. A Bíblia diz, renovai-os pela renovação do vosso entendimento. A sua batalha é aqui. Se você tem a mente de Cristo, você vence. Se você tem a mente do mundo, você perece. Então, batalha espiritual, revista-se de toda a armadura para você vencer. Diácono José, obrigado. Quem fala? E mediante quero trazer também aqui, o senhor me trouxe ao entendimento agora, me lembrou, foi ele que colocou agora na minha mente. Existem pessoas que irão assistir essa live ou estão assistindo, que estão como que sequestrados. Né? Estão como que sequestrados. E como faz? Como é que nós, conhecedores de tudo isso, né, sabedor disso, senão eu não falaria, então eu conheço o que eu estou dizendo, como é que essas pessoas de fato saem? Se estão como que sequestrados? Você sabe que pessoas sequestradas, né, elas não conseguem sair por si só. Não conseguem. Então existe alguém que foi instruído e foi impulsionado, impelido para Deus para ajudar essas pessoas. Vocês que estão ouvindo agora, estão passando por problemas espirituais, tá bem? Não confunda espiritual com emocional. Não confunda espiritual com mente. Espiritual é espiritual, mente é mente, tá bem? Então vocês que estão passando por problemas espirituais, o problema é que a medicina não consegue resolver, é espiritual. Aquilo que o natural não consegue enxergar, não, a explicação é espiritual. Então, com ferramentas espirituais que nós iremos ajudar essas pessoas. Exatamente. Então, você que está passando por problemas espirituais, psicossomáticos, ou seja, na alma, psicossomáticas, sejam ela, engloba várias coisas. A gente seria uma outra live para a gente falar sobre isso, outra live. Mas, enfim, problemas espirituais, problemas emocionais, problemas físicos, depois o apóstolo Paulo vai deixar o meu contato, né? Quiser deixar o meu e-mail, pode mandar e-mail, e a gente vai estar ajudando essas pessoas, tá bem? Então nós vamos estar ali trazendo uma palavra que, de fato, ferramentas que, de fato, essas pessoas vão sair desta zona de trevas. Então, eu acabei de dizer, são pessoas que estão como que sequestradas. Então, alguém vai ter que tirar elas de lá. Então, o Senhor está contando comigo, com o apóstolo e com os demais irmãos que estão em Cristo Jesus, para ajudarmos essas vidas. Então, de fato preciso nós irmos lá, na autoridade que há no nome de Jesus, pegar na mão dessa pessoa e dizer, o caminho é por aqui. São pessoas que erraram o caminho. Então, o caminho é por aqui, vem para cá, que aqui você vai ter vida. Exatamente. Aqui você vai viver uma vida abundante. Então, fica aí com a palavra com o apóstolo. Agradeço a Deus pela essa rica oportunidade de trazer aqui um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, tá bem? Que Deus continue lhe abençoando. Obrigado. Continue sendo luz nesta nação, aonde quer que o Senhor vá, seja o Senhor na sua vida. E obrigado por todos que estão nos ouvindo, tá bem? Receba aí uma palavra de fé e de restauração sobre todas as suas vidas. E que Deus em Cristo vos abençoe. É isso aí. Amém. Meus amados, estamos chegando ao final. Antes de nós nos despedirmos, né, dessa live, voltaremos a outras lives com outros temas. Eu quero orar pela sua vida.
Você que está nos vendo, que vai nos ver posteriormente, não se esqueça, você é precioso. Ainda que não conheça a Cristo, nós estamos dizendo que você é precioso. Porque a própria palavra de Deus diz que o valor de uma alma vale mais que toda a riqueza que o mundo tem. Então a sua alma é preciosa, a sua alma é muito importante para Deus. E se você ainda não se decidiu a Cristo, dizendo assim: Cristo, eu reconheço sou um pecador, eu sei que preciso do Senhor para perdoar meus pecados, eu não mereço, mas o Senhor é misericordioso. Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu quero que o Senhor entre na minha vida, me muda, me faça viver uma vida nova. E é isso que Cristo faz na vida daquele que eu aceito. Se esse é o seu desejo, faça-o, né? Aceite Cristo. Deus vai estar recebendo a sua vida, vai estar escrevendo o seu nome no livro da vida e ele vai se revelar cada dia mais. Como é que Deus se revela para mim? Medite na palavra de Deus, abra a palavra de Deus e comece lendo. Ela vai falar coisas maravilhosas que Deus faz. Que você diz: uau, não sabia que Deus fazia isso. Olha, vou dar uma só antes de nós orarmos. A Bíblia diz que Deus vem sentado nas asas do vento. Por acaso você já viu asas no vento? Mas se a Bíblia diz que ele vem sentado nas asas do vento, eu creio. Então, são coisas... São coisas que acontecem que a Bíblia tem, que você vai ler e vai dizer: uau, que Deus é esse grande? É o Deus que te ama e o Deus que está interessado na sua vida. Amém? Vamos orar. Verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esses momentos passados aqui, ó Deus, em sua presença. Continua, Senhor, falando ao coração de cada um que ainda vai ouvir, Senhor, essa mensagem. Obrigado por nós também te pedimos, Senhor, pela vida do teu servo, o diácono José. Senhor, continua guardando, abençoando e usando nas tuas mãos. Abençoa a sua família, guarda, livra, protege todo o mal, todo o perigo. Senhor, nós somos gratos por tudo. Eis aqui a minha vida, a minha casa, a minha família. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Coloco-me, Senhor, ó Deus, na dispensação do Senhor e me digo ao Senhor: aqui estou, Senhor. Tu conheces o meu coração e eu coloco diante do Senhor para a glória do teu nome. Abençoa cada um que, ó Deus, esteve conosco, aqueles que posteriormente ouviram e viram, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Diácono José, temos chegado ao nosso final. Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Fica com Deus.